Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Para mim isso aqui é muito claro. Veja o movimento. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão. Olha o movimento de nós para ele. Olha o tempo que é abordado. Assim como um relâmpago. Então quando você olha no céu o relâmpago, você só vê o resultado dele. O relâmpago já foi. Quando você ouve o barulho, então, aí já passou faz tempo. Então é de muita rapidez. Assim será o arrebatamento da igreja. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Os selos, as trombetas e as taças abordam exatamente esse quadro aqui. Grande tribulação, arrebatamento, grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vinda gloriosa de Cristo Jesus. A vinda de Cristo, primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, a vinda gloriosa. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí reunindo o povo para o milênio. Vamos seguir? Pode clicar na próxima. Todos os conteúdos vai ficar para vocês, viu? Diferença entre pré-milenismo histórico, também chamado de pós-tribulacionismo, tá certo? Pré-milenismo, pós-tribulacionismo. Aquele é chamado de pré-milenismo histórico. E pré-milenismo dispensacionalista. Então, o pós-tribulacionismo, que está tendo uma ascensão, está tendo uma certa popularidade, então eu tenho recebido muitas perguntas a respeito, ele tem abordado a questão de que a igreja vai sim entrar pela tribulação, que não necessariamente são 7 anos de grande tribulação, vai dizer que o arrebatamento, se acontecer, vai acontecer no final da grande tribulação. Existe uma modalidade mid, que diz que será no final dos primeiros 3 anos e meio. E existe outra que diz que, na verdade, se houver um arrebatamento, será no final da grande tribulação. E aí, alguns fazem chacota, e claro que eles ficam bravos, né? Chamam de a teoria do bate-volta. Então a igreja fica, sabe quando você ia na praia rapidinho, fazia um bate-volta no sábado só? Você ia lá, passava o dia e voltava no mesmo dia? Então é essa teoria do pós-tribulacionismo. Então a igreja sofre toda a tribulação, sendo que Cristo diz, te livrarei da hora da tribulação. Ali no termo, aplicado na carta aos Filipenses, diz ectes, ou seja, tirado. Se fosse eis, seria para dentro, ou seja, estaria incluído, inserido. Ectes, ou seja, tirado, arrancado. Te livrarei do que? Da hora da tribulação, que há de vir sobre toda a terra. Então você tem a situação na qual Cristo diz, eu vou te livrar da hora da tribulação. Agora, se você quiser abraçar outras teorias, aí é problema seu. Mas a Bíblia Sagrada, o meu Senhor Jesus diz, eu vou te livrar da hora da tribulação. Tá certo? Então você tem ali a abordagem dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista. O texto ao lado ali, eu não vou ler, que esse aqui também pode passar. 3 pontos também definindo cada um deles: pré-milenismo, amilenismo e pré-milenismo histórico ou pós-tribulacionismo. Pode passar. Pronto, esse livro aqui é uma das fontes que eu utilizei, muito importante, o livro de Stanley L. Orton. Inclusive ele é um dos comentaristas da Bíblia Pentecostal, um autor extraordinário. Pode passar? Isso aqui é importantíssimo, a analogia das colheitas. Então, Stanley L. Orton, ele utiliza o texto de 1 Coríntios 15, 20 e 23, e ali ele encontra a analogia da colheita. Essa analogia não foi inventada por ele, não foi ele que achou bonito e colocou lá. Ele encontrou na Sagrada Escritura. Paulo aborda isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 20 a 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. O que é uma primícia? Da colheita é tirado a primícia, o primeiro fruto da terra entrega ao sacerdote e é movido para abençoar a colheita geral. Então, se Cristo é a primícia, e Cristo, como diz, o primogênito dentre os que dormem. O que significa ser o primogênito dentre os que dormem? Dentre aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morrem, tá certo? Aqueles que aguardam ainda a ressurreição, como salvos, Cristo é o primeiro. Ele ressuscitou, diferentemente de Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu de novo.
Jairo ressuscitou e morreu de novo. Então somente Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Uma ressurreição no corpo glorioso pela vida eterna, de eternidade em eternidade. Ele é a primícia. Se ele é a primícia, após ele virá uma colheita. Porque assim é a primícia. A primícia abençoa a colheita. E a colheita está aqui. Todos vocês. Nós estamos aguardando para ser colhidos. Levá-los para as mansões celestiais. Temos a primícia, temos as colheitas e temos ainda aqueles que ficam para sair da colheita geral, chamado de espigas caídas. Então todo o processo de colheita acontecia dessa forma. Primícia apresenta ao sacerdote, colheita geral, e depois da colheita geral ainda tem algumas espigas que ficam, que são então recolhidas pelos pobres, pelos necessitados. Então todo o processo de colheita aborda isso. Arrebatamento, aqueles que ficam do arrebatamento, aliás, a ressurreição de Cristo, primícias, colheita geral, arrebatamento da igreja, espigas caídas, aqueles que ficarem durante a tribulação e não receberem o sinal do anticristo. Pode seguir. Agora outro material, esse material é extraordinário. Esse material, quem me forneceu foi o Neymar. Eu não conhecia essa apostila. Eles fizeram essa apostila em cima do material do Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, né, o saudoso Antônio Gilberto, que já descansa no Senhor. Então toda essa apostila é em cima do material dele. Vamos seguir. Olha só o que diz, pode passar. Derrocada, segue volta 1, aliás. Volta 1. Derrocada dos governos do anticristo, ou seja, derrocada dos governos da terra. Né? Você tem a situação de Daniel 2:24. E eu coloquei ali o texto, 34 e 35, e também Mateus 21 e 44. O que diz? Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada. Só vou ler isso aqui. Quem é leitor de Bíblia já vai lembrar na hora. A pedra que foi cortada sem mãos, e que atingirá o pé da estátua. Tá certo? Esmiuçará a estátua. E aí crescerá e tomará toda a terra. Olha só a maneira como Deus revelou para Daniel como aconteceria no final dos tempos. Quando Cristo, juntamente com a igreja, derrotar o sistema do mundo que está instaurado. O sistema corrupto, o sistema maligno, o sistema detestável que está instaurado no mundo. O sistema que usurpa das pessoas. O sistema que destrói as pessoas, que consome elas. Cristo destruirá todo esse sistema. Ele é a pedra cortada sem mãos, que atingirá essa estátua que significa os reinos do mundo, que são dominados, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Então nós temos esse sistema do mundo, inclusive nossa guerra é contra o mundo, a carne e o diabo, e essa guerra só será vencida quando o nosso Senhor Jesus Cristo, com a espada que sai da sua boca, ele derrotar esses reinos. Vamos seguir adiante aqui. Essa representação é exatamente daquela estátua de Daniel, tá certo? Então você tem ali a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, tá certo? Essa descrição pernas de ferro, você tem ela relacionada a um animal terrível. Da mesma forma como Daniel viu a estátua, viu também os animais. Babilônia, o leão alado, Medo-Persa, o urso com as costelas na boca, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que era a Grécia, Macedônia no caso, e Roma, que era o animal terrível. Então não houve uma descrição clara para Roma, o animal terrível. E esse animal terrível associado às pedras de ferro. Aí você tem na continuidade da estátua, os pés são ferro e barro. Então claro, é uma mistura que não dá certo, né? Então você tem ali o convívio de forças que não estão integradas. E uma é frágil e a outra é inflexível. Então você tem essa situação em relação à estátua. E você tem Cristo destruindo essa estátua a partir do pé, caindo toda a sua estrutura. Vamos seguir adiante? Veja só a conjuntura do mundo. O que é isso aqui? Você tem, por exemplo, a situação que foi despertada agora com a invasão da Rússia ao território ucraniano. Quando a Rússia toma essa atitude de invasão ao território ucraniano, desperta muitas coisas que estavam meio que dormindo. Então as pessoas acreditavam que já havíamos superado essas questões. Mas quando há a situação da OTAN, tá certo? O Tratado do Atlântico do Norte, que começa a flertar com as repúblicas da antiga cortina de ferro. Você tem aqui, ó, cortina de ferro, o que era a União Soviética.
Putin disse que o fim da União Soviética foi um erro. Vladimir Putin, que é antigo agente da KGB. Ele disse que foi um erro o fim da União Soviética, nunca deveria ter acabado. Então a mentalidade dele continua lá na época da Guerra Fria. Ele lida com essas situações políticas da mesma forma, da mesma maneira. Então, quando esses países da antiga União Soviética tentam se afastar do antigo regime totalitário, comunista, tá certo? Que todo comunismo vira uma ditadura, é automático. Você tem muitos países socialistas, tá certo? Que causam um embargo na economia, veja a Argentina, que está falida, e você tem países que, quando ingressam de fato no comunismo, automaticamente ele virará uma ditadura. Então essa situação é um quadro histórico muito recente para todos nós e que aponta para nós movimentos que darão continuidade até o evento que a gente descreve aqui, até o Armagedon. Aqui você vê Gog e Magog começando, Gog, o príncipe, tá certo? De Magog. Gog é o líder e Magog é a região. E você vê um início de uma movimentação deles. Essa movimentação vai continuar até uma agressão contra Israel. Então essa situação está no começo. Claro que você ainda vai ter alguns fatos que vão acontecer, mas você já começa a ver o começo, a engrenagem se mexendo, as movimentações. Você está vivendo a escatologia. Você está vendo ela acontecer diante dos seus olhos. Então você tem essa parte azul, que é a OTAN, a parte vermelha, que é a Rússia. Quando você tem esses países da antiga União Soviética se aproximando do capitalismo, se aproximando da OTAN, de um mundo mais democrático, de uma forma de vida mais democrática, logo a Rússia acendeu seu alarme. E já mostrou qual é a intenção dela. Entrou e dominou o território. E está ameaçando outros países ainda. E você tem uma associação muito perigosa entre Rússia e China. Ambos países comunistas. Tá certo? Então você tem esses territórios que hoje são países modernos que ocupam a antiga região que a Bíblia chamava de Magog. Magog, Tubal. Então, essas regiões que antigamente eram esses povos, atualmente são esses. E aqui você vê claramente a descrição: ferro, ditadura, inflexível, e o barro, mais flexível, democrático. Então você vê um embate dos dois, tá certo? E Cristo virá. Futuramente o anticristo vai assumir, vai conseguir concatenar toda essa ação, ok? E Cristo virá com uma pedra cortada sem mãos, destruir todo esse sistema. Esse sistema que hoje oprime essas pessoas. Esse sistema que hoje está destruindo vidas. Mas Cristo irá impor o seu reino. O seu reino milenial. É aí onde queremos chegar. Então você tem a conjuntura política do mundo na atualidade, segue adiante. Você tem o avanço do socialismo, aqui você tem comunismo, e aqui você tem países que estão se inclinando ao socialismo. Aqui os mais antigos até os mais recentes. E ali é chamada a países membros da Internacional Socialista, onde você tem muitos partidos que cooperam abertamente para a instauração do socialismo em suas nações. Tá, o que isso tem a ver com a gente? Socialismo é a filosofia barra religião, vamos colocar assim, é a filosofia mais antagônica ao Evangelho. Eles conseguem ser mais antagônicos do que o islamismo. Você pega a janela 10/40, você vê lá os países, o ranking de países mais perseguidores. Os países mais perseguidores do Evangelho são os comunistas, principalmente no topo da lista, Coreia do Norte. O regime comunista, tá certo? Que mata atrozmente, de forma mais perversa, todo e qualquer cristão que encontra. Eles não toleram nenhum cristão. Então você tem esse avanço que vai se servir ao governo do anticristo. O anticristo está manipulando toda essa situação. Os anticristos, que João disse, existe os anticristos e existe o anticristo. Então você já tem anticristos se movimentando para o surgimento do anticristo, que vai encabeçar todo esse sistema. Pode seguir? Outro meio também de organizar esses blocos são pela via econômica. Então você tem os blocos econômicos que vão ser submetidos ao controle do seu governo, né, quando ele estabelecer o 666. Pode seguir. Esse aqui é a ONU, a sede da ONU. O que é interessante observarmos daqui? Tá certo? Algumas informações que casam com o Apocalipse. Algumas informações não é mera curiosidade, são algo que chama a nossa atenção, algo que desperta a nossa atenção. Veja,
A ONU está dividida em 6 órgãos, sendo os 2 mais importantes a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral é composta por 193 países, membros, mesmo número de países participantes da organização. Já o Conselho de Segurança, que é o que importa, é o que mais interessa na ONU, é o Conselho de Segurança. Inclusive, é o que barra a entrada de certos países. Então você tem 5 membros permanentes que vetam a entrada de qualquer país, tá certo? E você tem 10 países que são flutuantes. O Conselho de Segurança é formado por 15 países membros, sendo 5 permanentes. Então você tem Rússia, China, Turquia, alguns países que são 5 países permanentes. E 10 não permanentes, que possuem ações importantes no cenário geopolítico mundial. Passa o próximo. Olha isso aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tá certo? Durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade. Em outro lugar que também diz assim, ó, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que é e não é também o 8º rei. Você tem essas descrições. Você tem, por exemplo, os 10 reis que receberão por 1 hora a autoridade. Quando eles receberem essa autoridade por 1 hora, eles entregarão a besta. O que João estava vendo aqui? Tá certo? Que fica muito claro para mim. O que no contexto de João não fez sentido. Como assim reis receberem poder por 1 hora? Na conjuntura política do tempo de João, isso não fazia nenhum sentido. Mas na conjuntura da estrutura da ONU, isso faz muito sentido. Então você tem 5 permanentes, como diz ali, 5 caíram. E 10 receberão o governo por 1 hora. E quando receberem esse governo, cederão ao anticristo. É como se João estivesse vendo uma sessão da ONU, na qual é votado e é entregue ao anticristo o governo sobre todas as nações. Nós temos aí isso que, ao meu ver, é muito claro. Você tem que ser cego para não perceber essa semelhança, essa aproximação entre esses contextos. Pode seguir adiante? Satanás desce à terra para guerrear. Você tem agora essa situação na qual, em Apocalipse, é descrita a batalha nas regiões celestiais, tá certo? E é descrita a descida de Satanás para esse contexto, contexto da terra, tá ok? Apocalipse 12, 7 a 9 diz, ó: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, tá certo? Até essa parte dos anjos do céu, né? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 a 9. No período tribulacional, Satanás estará diretamente envolvido com as perseguições na terra, por meio do anticristo e do falso profeta. Ao final da grande tribulação, reunirá seus associados, que receberão o sinal 666, a fim de empreender uma guerra de extermínio a Israel, que será o Armagedon. Então, nesse contexto de Apocalipse, fica muito claro, primeiro, aquela imagem que o pessoal fazia durante um certo tempo, imagem um tanto mitológica, de Satanás lá no inferno. Então, muitas vezes as pessoas são pegas por essas imagens mentais enganadoras. Satanás lá no inferno, com os seus anjos reunidos, e outro até diz que o inferno é no centro da terra. Então, quando você não tem leitura bíblica, você vai sendo pego nessas mitologias, nesses enganos. A Bíblia Sagrada diz claramente, Satanás não está lá no inferno, ele está nas regiões celestiais. Por isso que quando os anjos se apresentaram diante de Deus, Satanás veio no meio deles. Aí Deus deu testemunho de Jó. Por quê? Porque ele está nas regiões siderais. Agora, na grande tribulação, ele será guerreado e será derrubado para a terra. É uma situação na qual ele empreenderá perseguição, conforme o Apocalipse menciona, a mulher vestida de sol, que tem a lua embaixo dos seus pés. E aí você tem a perseguição à igreja hoje já, por meio desses movimentos que o diabo tem impulsionado. Crescimento de ideologias comunistas, crescimento de religiões pagãs, perseguição à igreja. Você já tem todos os movimentos acontecendo.
e serão intensificados 1000 vezes durante a grande tribulação, quando ele for finalmente derrubado na terra. Pode seguir o próximo? Movimentação para a guerra. Aqui você tem a movimentação para o chamado Armagedon, tá certo? Que é Armegido, ou Monte de Megido. Então, em Jezreel, planície de Jezreel, acontecerá o chamado Armagedon, que é a movimentação dessas tropas, desses povos, para atacar Israel, exterminar Israel. Coisa que já foi tentada diversas vezes. Então, já foi tentado por Hitler. Já foi tentado por Antíoco IV Epifânios. Já foi tentado pelos babilônios. Já foi tentado pelos egípcios, quando o faraó deu ordem para que matasse todos os meninos. Diversas situações históricas, Israel já foi perseguido duramente para ser exterminado. Só que em todas elas a mão de Deus esteve sobre eles e os guardou e os deu livramento. E novamente a igreja agora estará envolvida nesse último livramento, quando o diabo fará todas as movimentações para colocar suas tropas em redor de Israel e exterminá-los. Não podendo ele atacar a Deus, ele ataca o povo de Deus. Assim também acontece hoje. Não podendo atacar o Senhor, ele se volta contra nós. Mas quando ele se volta contra nós, ele quebra a cara. Porque o Senhor está guerreando pela sua igreja. A mão do Senhor está protegendo a sua igreja. Outra menção que quero fazer, pode seguir? O próximo. Gog, Magog e Armagedon. Só uma diferenciação. Porque com essas informações que vêm surgindo na mídia, tá certo? Dessas movimentações na Rússia, dessa associação, né, entre Gog. Gog é o líder, Gog é o príncipe e Magog é o território. Então essas associações acabam virando uma confusão. Então o texto aqui de Stanley, ele facilita para você fazer essa distinção. Ele fala, ó, notam alguns uma similaridade desta batalha com a batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 39, 17 ao 20. Porém, há muitas diferenças entre ambas. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel referem-se a uma batalha que se dará no começo da grande tribulação. Falam de um poder que vem do extremo norte e que se une à Pérsia, Irã, Etiópia e outras nações do norte da África e algumas da Europa. Apocalipse 19, contudo, refere-se ao ajuntamento muito maior e mais generalizado. Eu vou pedir para você voltar um pouco aqui junto comigo. Volta um pouco. Somente para casar com as informações que ele acabou de passar. Isso, volta mais. Volte, pode voltar. Isso, pode ir voltando. Isso, mais um. Ó, pronto, parou. As nações que ele mencionou são exatamente as nações que estão sendo cada vez mais se alinhando a essa internacional comunista. Então, leste, tá certo? Norte da Ásia, leste da Ásia, norte africano também. Nações que estão alinhando com essa ideologia. Então você tem essa movimentação de Gog e Magog é uma coisa. É uma tentativa de invasão de Israel, descrita em Ezequiel. E depois dessa movimentação, haverá o chamado Armagedon, que será uma iniciativa muito maior. Então você terá essa primeira tentativa com Gog e Magog. E você terá a segunda tentativa, que será Armagedon. Só para deixar isso claro, tá? Vamos voltar lá? Volta lá. Rapaz, quanto tempo eu tenho? Vamos lá. Seguir adiante. Pode seguir? Pode passar a próxima? Isso. Essa aqui, ó, somente para a gente ter um entendimento. A sétima taça. A sétima taça, quando for derramada, vai secar. Pode passar a próxima? Clica mais uma. Aqui. É o que se entende pelo vale de Jezreel, onde acontecerá o Armagedon. A movimentação dessas tropas, então você terá as duas situações. Uma, a movimentação de Gog e Magog, tá certo? Na tentativa de invasão, que será repelida pela mão de Deus. E a segunda, né, a tentativa agora massiva pelo governo, né, pela administração do anticristo, para exterminar, para eliminar Israel da face da terra, que é a situação na qual nós, juntamente com Cristo, viremos para dar livramento para Israel, tá certo? Então pode passar, passa, isso, a associação entre os dois, compondo o maior exército do mundo, tanto em número de contingente militar, quanto em equipamentos bélicos. Então essa união é a união mais perigosa do mundo, de Vladimir Putin com Xi Jinping da China. Esses países que combatiam entre si. Durante um longo tempo da história, essas nações foram combatentes entre si. Agora elas se uniram.
Temos aí essa união que é uma das mais perigosas da história. Pode clicar. Aqui a descrição no mapa, né, da movimentação de Gog e Magog. Pode passar a próxima. Pode passar. Isso aqui, ó. Só bota um aqui, ó. Rio Eufrates. Rio Eufrates para cima. Aqui tem o Cáucaso, Rússia. E para lá o leste, China. Então a passagem deles se dará com o Rio Eufrates tendo sido secado no derramamento da sexta taça. Ok? Pode seguir. O maior exército do mundo, Rússia e China. Aqui pode clicar até encher a tela. Vamos lá, clica aí, mais um. Isso, pode clicar. Aqui, você tem a sétima taça, o sétimo anjo derramou a taça no ar e saiu uma grande voz do templo do céu, dizendo: está feito. E houve trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse terremoto, tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então você tem a sétima taça e você tem o anúncio acerca da meretriz. Quando você tem essas duas situações descritas aí, você tem exatamente o preparativo que o anticristo está implementando para reunir as suas nações para o campo de batalha, tá certo? Exatamente para a realização da chamada batalha de Armagedon, o Armeguido. Pode passar o próximo. Aqui é sobre a queda de Babilônia. Então você terá a sétima taça, a anunciação da queda de Babilônia, tá certo? A quebra do sistema, e esse sistema que será quebrado pelos juízos de Deus. Então você tem os juízos, né? Conforme já falei, dos selos, das trombetas e das taças. E cada um desses juízos vai progressivamente trazendo a eliminação, trazendo juízo sobre a humanidade caída e trazendo também o colapso. Então primeiro será eliminado uma terça parte, depois será eliminado na totalidade. E com isso você verá o colapso do sistema do mundo. Então Deus trará juízo, esse sistema vai colapsar e depois do colapso desse sistema você verá então a guerra e a implantação do reino milenial de Cristo Jesus, quando ele trará restauração a toda a terra, tá certo? Pode seguir. A igreja triunfante e o exército de Cristo. Pode passar isso aí, pode encher o mapa e passar. Aqui é um mapa para a gente entender os eventos, né? Como eles se darão. Pode seguir, isso, pode passar. Vamos lá. Aqui, os céus abertos, a parousia, a vinda de Cristo, ali o milênio. Pode seguir. Isso, a ofensiva dos exércitos da besta, o Armagedon, e aí alguns textos bíblicos que fundamentam isso. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porém, deixa eu ver aqui, se encontra no meu, porque estou meio cego para ler ali. Aqui, deixa eu ver, isso. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. Jeremias 46, 28. Então Deus que está por meio do seu profeta declarando: Israel está espalhado por todas as nações. Essa é a chamada diáspora. Você tem comunidades judaicas em todas as nações. As nações mais improváveis do mundo têm lá a comunidade judaica. E isso é fruto da punição de Deus. Isso é fruto do juízo de Deus. Isso é devido a eles rejeitarem a Cristo como seu Salvador. Veio para o que era, mas os seus não o. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Então esse é o nosso privilégio. E por eles terem rejeitado, a situação deles atual é essa, a dispersão. Mas o mesmo Deus que espalhou é o Deus que reúne. O mesmo Deus que puniu é o Deus que perdoa. O mesmo Deus que feriu é o Deus que cura. Então esse que é maravilhoso. Você vai ver nesse contexto a restauração de Israel. E não só a restauração, você vai ver o cumprimento de promessas que Israel nunca viu cumprirem-se ao longo da sua história. Zacarias 14, 14 a 16 diz: E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão ano a ano para adorarem o rei.
o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Nós temos a promessa de Deus de reunir Israel, tá certo? E já se cumpriu parte dela quando Israel, em 1948, foi restabelecido como nação. Então, parte